Grande abraço, telespectador. Está no ar mais uma edição do programa Momento Saúde, programa de prestação de serviço ao telespectador. Em nossos estúdios recebemos a doutora Tatiana Migliori, ela que é coordenadora do programa Saúde da Família, um programa que já faz bastante sucesso em Cubatão há alguns anos, e nós trouxemos a doutora para explicar para o nosso telespectador, para o nosso público, como é que funciona o programa Saúde da Família. Doutora Tatiana, tudo bom? Obrigado por ter aceito o nosso convite, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Doutora, eu gostaria que a senhora explicasse para o nosso telespectador como é que funciona este programa que já praticamente, acho que uma década, a senhora pode dizer melhor, já funciona aqui na cidade. Inclusive, antes do governo da atual administradora, já funcionava o programa Saúde da Família. Isso. O programa ele iniciou em 1994, como uma estratégia do Ministério da Saúde de atender a população de uma forma mais humanizada e resolutiva possível. A estratégia está direcionada na atenção básica. Então, assim, cuida do... na verdade, está relacionado com prevenção e proteção. Prevenção é a grande palavra da estratégia de saúde da família. Entra no programa o tratamento de doenças, a reabilitação, mas o foco é a prevenção. Mas a prevenção em quais áreas, doutora? Em todas as áreas, Seja no cuidado com o médico, com o dentista, com o fisioterapeuta. Todos esses profissionais vão desenvolver atividades para prevenir doenças, Para evitar que esse paciente se torne um paciente acamado, que vá para outros níveis da atenção. Quando a gente fala atenção básica, é prevenção. É evitar que o paciente fique doente e daí lá para frente propor medidas que são mais dispendiosas e mais dolorosas para esse paciente também. Evitar, Evitar a doença. E doutor, o Cubatão ele tem um aspecto difícil até para o trabalho, porque nós temos muitas áreas periféricas, Muitas. Isso acaba fazendo com que o trabalho daqueles que estão efetivamente no programa Saúde da Família seja mais intenso, Toda estratégia de saúde da família ela está inserida em áreas de maior fragilidade social. Isso é uma característica nas periferias, então. Nas periferias. Isso é uma característica do programa, porque muitas pessoas têm dificuldade para ir até o hospital e, na verdade, é tirar esse vínculo hospitalista, criar um vínculo com a equipe de saúde da família. O paciente... Criar o hábito, Criar o hábito de frequentar, de prevenir, fazer exames de rotina para evitar hipertensão, diabetes, acompanhar aquela gestante desde o início da gestação para evitar trabalho de parto prematuro, para evitar uma série de complicações. Doutor, até sei mais ou menos como funciona, mas o meu telespectador não sabe. Existe o programa Saúde da Família, esses, não vou dizer colaboradores, mas essa equipe vai nas casas, visitando de casa a casa. Gostaria que a senhora desse esses detalhes para o telespectador saber como funciona. Vai sim. Cada equipe de saúde da família é responsável por, no máximo, 4.500 pessoas, A gente chama de área de adscrição. Então, essa equipe é responsável por essa área. Então, ele vai fazer a visita domiciliar nos pacientes que têm dificuldade de locomoção para ir até a unidade. Então, seja um médico, vai fazer visita no paciente acamado, seja o fisioterapeuta, vai fazer tratamento com esses pacientes que estão com dificuldade para tentar a reabilitação, os pacientes sequelados na maioria das vezes. A enfermeira vai acompanhar aquela mãe que acabou de ter o bebê para acompanhar o puerpério e a evolução dessa criança. Visita domiciliar é uma característica bem marcante na estratégia de saúde da família. Além da visita domiciliar, existe outros tipos de contato com a população ou especificamente a visita nas residências? Não, existe sim. Existem os grupos, A criação e o desenvolvimento dos grupos é de característica fundamental, porque você consegue reunir várias pessoas com a mesma doença, vamos supor, grupo do hiperdia que a gente fala, É um dia que o médico reúne um grupo de pessoas, o médico, a enfermeira, vai falar sobre a doença, para a população entender sobre aquela doença, a importância do tratamento e aí conseguir uma adesão maior ao tratamento. Então, nesses grupos, você consegue abraçar um número maior
da população, dos pacientes. E qual o trabalho específico da doutora Tatiana Migliori na coordenação do programa? Eu estou fazendo a coordenação na parte médica, né? Então, junto com a equipe médica, a gente está desenvolvendo uma proposta para que esses médicos fiquem nos PSFs, para que esses médicos diminuam um pouco a rotatividade de médicos, porque essa rotatividade impede a criação do vínculo. Tem alguns médicos que já têm um vínculo com a comunidade, mas outros, por causa da rotatividade de médico, não cria isso. Então, isso prejudica o programa. O fato do médico permanecer por muito mais tempo cria aquela empatia com a comunidade e facilita bastante o trabalho, doutor? Facilita. O perfil do médico da estratégia da saúde da família é que ele conheça o paciente quando ele está entrando pela porta, já saiba que ele tem quantos filhos, qual é o problema social que aquela pessoa tem. Tem o perfil dele completo. Tem o perfil, saiba até, a gente pode brincar, saiba até o nome do cachorro, entendeu? Então, assim, ele tem que conhecer, não só tratar a doença, ele tem que conhecer o social, o psicológico daquela pessoa para ajudar a criar estratégias para melhorar a saúde dessa pessoa. Doutora, houve a renovação do contrato agora em outubro, se não me falha a memória, outubro que passou. Com qual material humano hoje o Programa da Saúde da Família trabalha? Na equipe da saúde da família conta com um médico generalista. Esse médico generalista, ele atende todos os ciclos de vida, né? Ou seja, desde a criança até o idoso, né? Ele também pode fazer, está capacitado para fazer o pré-natal de baixo risco, tá? A enfermeira, que é responsável técnica, na verdade, pela equipe de saúde da família, os técnicos de enfermagem e os agentes comunitários de saúde. Eles, na verdade, os agentes comunitários, são os que criam um maior vínculo com a população, porque são pessoas que moram naquele bairro, que eles fazem a visita. Normalmente os agentes são residentes do bairro? Eles têm que ser residentes. Tem que ser. Para participar, para fazer parte do programa, eles são moradores daquele bairro. Então, eles conhecem todas as pessoas, eles fazem as visitas, eles fazem o levantamento de hipertensos, de diabéticos, de gestantes, das crianças que precisam ser vacinadas. E aí, eles detectam o que está acontecendo de errado com aquela família e traz para a equipe solucionar. Não, aquela família tem um paciente acamado e precisa de visita domiciliar. O agente comunitário leva para a enfermeira, para a equipe, e aí, em conjunto, vão agendar um dia para fazer a visita domiciliar, fazer alguma estratégia para melhorar a condição de saúde daquela família. Doutora, se de repente a senhora não tiver o número, eu peguei de surpresa com a pergunta que eu vou fazer, então é normal se de repente não tiver o número. Mas quantos funcionários o Programa da Saúde da Família trabalha hoje? Quantos colaboradores e quantos médicos? Tem uma ideia, pelo menos, aproximada? No município de Cubatão, você fala? Isso, no Cubatão. Então, são 25 equipes de saúde da família. 25 equipes? E cada equipe tem em média de quantas pessoas? São 25 equipes de saúde da família. Cada equipe, daí vai variar um pouco. Tem Sim. equipe, o básico de cada equipe é um médico, uma enfermeira, um técnico de enfermagem e os ACS. Certo, um agente. Isso. No caso, não, são 4... são 6 agentes. 6 agentes. Esse número varia, de acordo com o tamanho da população, do bairro, tá? Mas aí você então são centenas de pessoas que trabalham. Aí você conta com a colaboração de fisioterapeutas, de psicólogos. Eles não fazem parte da equipe básica da estratégia, mas eles dão suporte. Sim. Então aumenta ainda mais. Ainda mais. E o programa tem evoluído ao longo dos anos, particularmente a profissional de saúde, no caso, você tem percebido essa evolução? A comunidade já está acostumando com esse trato, essa necessidade dessa ação preventiva? Tem. O programa tem tido bons resultados nos últimos anos. A gente pode ver pelos indicadores de saúde mesmo. Em cidades que o programa funciona da forma correta, consegue reduzir os coeficientes de mortalidade materno-infantil, consegue reduzir o número de pacientes que fazem diálise, ou seja, consegue reduzir esse número de pacientes crônicos. Isso é importante quando a população entende a necessidade da estratégia e de participar.
uma das principais coisas, uma dos principais princípios do programa é a participação da comunidade. O líder da comunidade atuar junto com a equipe para ver quais são os problemas de saúde. E aí sim bolar estratégias. Muito bem, essa é a doutora Tatiana Migliori, ela é coordenadora do programa Saúde da Família na cidade de Cubatão. Vamos a um breve intervalo e já retornamos. Muito bem, retornamos para o segundo bloco do Momento Saúde desta semana, que está recebendo a doutora Tatiana Migliori. Ela que é coordenadora do programa Saúde da Família na cidade de Cubatão. Aliás, deixa eu aproveitar para fazer aqui um meia-culpa, uma correção. A nova OSS, a Organização Social de Saúde, a Revolução, ganhou a licitação em outubro, como eu disse no bloco anterior, mas efetivamente começou a realizar os trabalhos na primeira quinzena de janeiro, não é isso, doutora? Isso, correto. Na verdade, foi dia 27 de janeiro. 27 já na segunda quinzena. É. E já está tendo algumas melhorias, está começando a colocar a sua cara, né? Em relação às outras empresas que prestavam esse serviço. É uma fase de transição, né? A gente está começando ainda, teve o processo seletivo, a contratar os profissionais. Então, está nesse período de transição. Houve aproveitamento de alguns funcionários das empresas que prestavam serviço até o ano passado ou vocês estão colocando funcionários da OSS mesmo? Teve os profissionais da empresa anterior participaram de um processo seletivo. Sim. E aí, conforme a nota e a avaliação de currículo... Aqueles que tiveram capacidade permaneceram. Permaneceram. Foi feita uma triagem seletiva da coisa. Isso. Doutora, a gente conversava aqui em off no intervalo e a senhora me confidenciava que ainda há uma resistência muito grande das futuras mamães em desejar desde imediato a visita do ginecologista. Mas muitas vezes o clínico geral, o generalista, como é chamado na medicina, ele também pode desempenhar esse papel. Ou eu estou equivocado? Está correto. Na verdade, é importante que a população entenda que o generalista está capacitado para acompanhar o pré-natal de baixo risco. Exato. O nome já está dizendo, clínico geral, é de tudo. Isso. É importante também que essas mães iniciem o pré-natal o mais precocemente possível para evitar complicações futuras e a gente conseguir melhorar os indicadores de mortalidade materna infantil. Com a resistência de boa parte da população em querer desde imediato o ginecologista e não o clínico geral, que tipo de consequência, que tipo de problema ela pode vir ter durante essa gestação? A gestante iniciando esse pré-natal tardiamente deixa de diagnosticar algumas doenças que têm tratamento durante a gestação e evitar que essa criança sofra essas consequências, seja sífilis, HIV, várias doenças que pode evitar e essa criança nascer saudável, no tempo certo. Mais rápido o pré-natal ter início, a condição da criança vir em um estado 100% de saúde é maior. Com certeza. Além desse problema, doutora, tem mais algum outro tipo de problema que o programa de saúde da família detecta que a população tem uma certa resistência, não? Não, ao meu ver, as gestantes são as mais... São as campeãs. São as campeãs. Na verdade, é importante que elas entendam que elas podem fazer o acompanhamento com o generalista e não necessariamente o GO. A gente deixa o GO, o obstetra, reservado para aqueles casos que o generalista tenha dúvida, que a gente chama de gestação de alto risco. Mas começar com o generalista esse pré-natal. Até porque não há um número de profissionais especializados para tomar conta de todas as gestantes do município. Exatamente, esse que é o problema. Então, se a população entender que pode buscar no generalista para iniciar o mais cedo possível, a gente diminui a sobrecarga do obstetra, porque sozinho ele não consegue atender a comunidade toda. E até mesmo porque o obstetra está ali só como um apoio, ele não faz parte da equipe de saúde da família. E qual o argumento na maioria dessas resistências, doutora? Elas se sentem inseguras, acham que o ginecologista vai fazer com que a criança nasça saudável, vai fazer o acompanhamento com o ginecologista, vai ter um melhor resultado, mas o que é equivocado, porque os estudos mostram
que acompanhar o pré-natal com o generalista tem resultado tão bom quanto o obstetra, ou às vezes até melhor, porque presta mais atenção, mais cuidado, mais zeloso, e é um médico que já tem um vínculo com aquela família. Então, que já vem acompanhando. Já vem acompanhando, antes dela estar grávida. Doutora, os bairros que mais periféricos são aqueles que trazem mais problemas? Ou isso não serve? Serve. Nos bairros mais periféricos, eu não digo referente a Cubatão, porque a gente está iniciando os trabalhos agora. Certo. Mas em outros municípios, os bairros mais periféricos, a gente encontra maiores índices de gestação na adolescência, mais drogaditos. Então, tem que planejar uma estratégia de saúde para conseguir suprir essa necessidade. Cada bairro tem a sua realidade. Então, a equipe tem que estar a par dessa realidade e propor uma estratégia para melhorar a saúde. Apesar dos veículos de comunicação de massa intensificarem as campanhas contra as drogas, ainda é um malefício enorme, não só em Cubatão, como nas outras cidades que vocês trabalham também? Sim, sim. É bem grande o número de drogaditos, até gestantes que usam. E aí a criança nasce com várias, baixo peso, prematuridade. Traz sequelas. Traz sequelas. Além de Cubatão, quais outros municípios que a Organização Social de Saúde, que agora está no município, também presta serviço? Faz gestão no município de Caçapava, interior de São Paulo, próximo ali a São José dos Campos. No Vale do Paraíba. Vale do Paraíba. E lá já está há bastante tempo? 3 anos. 3 anos, já tem uma certa experiência então. Já, 3 anos. O que dá para trazer da realidade de lá para cá ou é totalmente diferente, doutora? É diferente. Muito? Diferente pela própria geografia do município, né? São unidades mais distantes uma da outra, realidades sociais diferentes, mas assim, a gente consegue trazer as experiências boas de Caçapava para cá e adequar com a realidade do município. Aqui em Cubatão, quantas unidades necessariamente já estão instaladas? Então, estrutura física são 18, mas equipes são 25, só que é mesclado, né? Tem funcionários estatutários e funcionários que serão fornecidos, né, pela USS Revolução. Então, é uma unidade mista, não é gestão do PSF, é gestão de oferecer esses profissionais e capacitá-los. E vocês têm contato simultâneo, constante com a Secretaria de Saúde ou não? Sim, sim. É uma parceria para desenvolver estratégias para melhorar a saúde. E onde que vai a responsabilidade da Organização Social de Saúde e a da Secretaria de Saúde? É um trabalho em conjunto, verdade. A Organização Saúde Revolução tem que fornecer esses profissionais e capacitá-los para que desenvolvam esse trabalho. E a Secretaria de Saúde tem a gestão sobre as equipes, né? Então tem que trabalhar em conjunto. Na verdade, tem que fornecer um generalista que seja capacitado para realizar o pré-natal, uma enfermeira que também seja capacitada para acompanhar essa gestante. A senhora me falou no começo que, infelizmente, há um rodízio, principalmente entre os médicos, né? É só nos médicos que não está tendo essa manutenção um pouco maior, mais longa, ou em outras áreas, outros cargos também acaba acontecendo isso? A principal é dos médicos, né? Ocorre uma rotatividade de médico e aí quebra um pouco esse vínculo necessário com a comunidade. Mas nossa proposta é fazer com que os médicos fiquem mais tempo e criem esse vínculo. Muito bem, este é o programa Momento Saúde, prestação de serviço ao telespectador, que está recebendo a doutora Tatiane Migliori, ela que é coordenadora do programa Saúde da Família na cidade de Cubatão. Vamos a um breve intervalo e já retornamos para o último bloco. Não saia daí. Muito bem, retornamos para o último bloco do programa Momento Saúde, programa de prestação de serviço ao telespectador, que hoje fala sobre o programa Saúde da Família na cidade de Cubatão. Recebemos a doutora Tatiana Migliori, que está falando sobre o assunto. Doutora,
não existe programa de saúde da família sem o ACS, que é o Agente Comunitário de Saúde, não é isso? Isso, está correto. Ele é o principal elo do vínculo da comunidade com a equipe. Ele vai trazer os problemas dessa comunidade para a saúde, como a gente tinha conversado. Você falou tudo. Não existe PSF sem ACS. E detalhe, doutor, eu vou fazer uma crítica aqui, nada contra a Organização de Saúde Revolução, mas a anterior tinha alguns agentes comunitários de saúde que não eram concursados. Isso já não acontece mais, né? Em novembro nós tivemos um concurso na cidade e agora os novos agentes comunitários contratados pela nova organização, a Revolução, que assumiu esse serviço, são todos concursados, não é isso, doutora? Isso, eles têm um vínculo com a prefeitura, né? Sim. Eles foram concursados, na verdade, por lei. O agente comunitário de saúde, ele deve ser concursado estatutário. Infelizmente, com a prestadora de serviço anterior, alguns casos isso não acontecia, e isso é lamentável porque tem que é estatutário, tem que ser efetivamente concursado. E a gestão, como a senhora estava falando no bloco anterior, ela é compartilhada, não é isso? Isso. Não é só uma responsabilidade da Secretaria da Saúde, como também não é uma só responsabilidade da OSS Revolução. Isso, a gente tem que trabalhar com uma parceria, né? Fornecer esses profissionais e bolar juntamente com a Secretaria de Saúde estratégias para melhorar o trabalho dessas equipes. Então é importante que esse agente comunitário de saúde, ele é um líder da região, que vai mapear tudo que efetivamente acontece naquele local, para saber até que tipo de trabalho tem que ser desenvolvido pelas equipes, não, doutora? Correto. Ele tem que fazer a busca de quantos hipertensos, quantos diabéticos, faz um questionário mesmo, ele bate de casa em casa fazendo essas perguntas, né? Tentando detectar na comunidade as gestantes, né? Ele a gente fala assim, ele propaga informações, né? Então, assim, é um profissional que ele tem noções de saúde para poder esclarecer para a população. E ele trabalha diariamente? Quantas horas por dia? Ele trabalha de segunda a sexta, 8 horas por dia. E, no caso, você como coordenadora tem contato constante com os agentes das diversas regiões da cidade? Na verdade, cada equipe, né, cada enfermeiro, médico tem um vínculo, existe uma reunião semanal que é feita na saúde da família, que esses agentes trazem os problemas da comunidade para a equipe tentar solucionar da melhor forma possível. E, doutora, vocês trabalham com relatórios, com pesquisa? Como é que é feito esse trabalho? Sim. É feito um levantamento de indicadores, número de consultas de hipertenso, número de consultas de diabético, números de grupos que foram desenvolvidos durante aquele mês. Todo mês é levantado esses dados. E a demanda para os domicílios, como é que ela é organizada? A demanda domiciliar. A visita domiciliar, eu estava até conversando um pouco antes de vir para cá, em Cubatão o número de acamados é alto. Considerado alto? É considerado alto, então a gente precisa bolar uma estratégia, na verdade, para evitar que essa pessoa fique acamada, né? Porque depois que ficou acamada, a reabilitação tem poucos resultados, então a estratégia da saúde da família é justamente isso, é evitar esses acamados, evitar que chegue nesse ponto. Eu falei sobre o material humano em um dos blocos, mas também temos a demanda das aparelhagens, de locomoções. Como é que a OSS e a Secretaria de Saúde têm trabalhado nisso? Você diz dos profissionais para fazer a visita domiciliar? Não, eu digo, deve ter, eu acho que, creio eu, se eu estiver equivocado, a senhora me corrige. A necessidade de ambulâncias para fazer locomoções. A cidade conta com o SAMU, né? Então o SAMU que faz esse trabalho. Isso, vamos supor. Se o médico, a enfermeira atendem alguma pessoa que tem a necessidade de remoção, que não dê para ser resolvido ali na unidade, ela aciona o SAMU e o SAMU busca esse paciente e leva, seja para a UPA, seja para o pronto-socorro, de acordo com o critério de gravidade. Sei que a senhora, creio eu, que tenha chegado para desenvolver esse trabalho há pouco tempo, mas, por exemplo, no Jardim Casqueiro, o pronto-socorro era algo tradicional, que existia há muito tempo. E com a inauguração da UPA ali no Parque São Luís, acredito que não dê 2 quilômetros,
No começo houve um pouco de resistência, agora eu já vejo muitas pessoas elogiando o trabalho da UPA, outras nem tanto. Como é que ficou essa mudança de pronto-socorro para a unidade de pronto atendimento ali para quem mora nas imediações do bairro do Jardim Casqueira? Em relação à UPA, a gente tem tido bons resultados, né? Mais de 95% de aprovação da comunidade. Então, número significativo. A população gosta do atendimento que é oferecido pela UPA, né? Logo que ele chega, é feita uma classificação de risco, ele passa por uma triagem com a enfermeira, depois passa pelo médico, tem uma ala só para as crianças, para pediatria. Então, assim, a gente tem tido bons resultados e boa aceitação da comunidade em relação à UPA. Doutora, a gente já está chegando no final do programa Momento Saúde. Eu gostaria das suas considerações finais e dar uma dica para o nosso telespectador daquilo para colaborar, para que as equipes possam chegar nas residências e desempenhar o melhor trabalho. Qual é a dica que a doutora daria e pediria para a nossa população? Então, o que fica de mais importante mesmo é em relação às gestantes, que elas aceitem, que elas criem um vínculo com esse médico para iniciar o pré-natal com o generalista e aí sim ser encaminhado nos casos necessários. Que a população procure as equipes de saúde da família o mais cedo possível, não assim só quando tem alguma doença, mas para medidas preventivas, prevenção e promoção da saúde. Isso é o principal, né, doutora? Isso é o principal. Doutora, obrigado pela sua participação e volte sempre. Obrigada. E com a participação e as palavras da doutora Tatiana Migliori, vamos encerrando o Momento Saúde, edição de hoje, prometendo retornar em breve com mais uma edição dentro da programação da TV Câmara, canal 9 da NET. Um grande abraço, até a próxima. Muito obrigado. Valeu.